Olá pessoal, meu nome é Arlindo Magalhães e essa é a nossa primeira aula da disciplina de Banco de Dados Não Convencionais do curso de Gestão de Dados da Universidade Federal do Piauí. Nessa aula, vamos ver uma pequena introdução do que vai ser visto durante o nosso curso. Então, com a facilidade de acesso e a popularidade dos dispositivos para a web, nós vimos que hoje em dia é bem fácil, nós temos acesso aos nossos notebooks, onde nós podemos ter acesso a diversas informações e gerar diversas informações, e também temos diversos aplicativos em que nós podemos ver filmes, compartilhar dados e até ter acesso a informações domésticas como água e luz. E também podemos ter acesso até a informações é, de estudo, como por exemplo essa videoaula aqui do nosso curso. E também nós hoje em dia utilizamos muito a web, os dispositivos, aplicativos para web, dispositivos de web, também no nosso trabalho. E todas essas ações que nós tomamos durante a web, nós sabemos que nós produzimos uma quantidade muito grande e variada de informações. E pelo que a gente dá para perceber aqui, as nossas aplicações atuais elas têm utilizado um fluxo massivo, muito grande de dados que vão sendo gerados de pouquinho até que a gente vê que tem uma quantidade assim até espantosa de dados, né? Em questões de terabytes ou até mais de dados, né? E essas várias informações formam uma quantidade muito grande de dados que nós chamamos de Big Data, onde é gerado o problema que a gente precisa também posteriormente acessar essas informações para alguma determinada coisa e nós utilizamos para isso a análise desses dados, né? O, fica um problema para a gente. O que fazer com essa quantidade gigantesca de dados, né? Por exemplo, se a gente pensar em um exemplo bem simples de Big Data, como por exemplo a análise climática, nós tomamos como exemplo, supondo que aqui na nossa cidade nós tenhamos algumas centenas de dispositivos, de sensores que armazenam as informações de temperatura, umidade, pressão do ar, por exemplo. E essa informação a gente sabe que ela é pequenininha, né? São informações pequenas, mas supondo que esses centenas de sensores, ou até milhares, espalhados pela cidade, armazenam essas informações a cada 8 segundos. Se a gente imaginar que essa informação que vai ser guardada por alguns anos, né, meses, anos, vai ser armazenada e ela vai gerar uma quantidade muito grande de dados, obviamente, né? E o grande problema que a gente vai ter vai ser de gerenciar esses dados para tomar alguma decisão, né? Como, por exemplo, nosso executivo aqui, com base em informações climáticas de anos anteriores, a gente pode talvez analisar esses dados e tomar alguma decisão para esse ano. E um problema que a gente tem visto é que os sistemas de banco de dados relacionais, os nossos sistemas de banco de dados tradicionais, eles têm tido dificuldade para gerenciar essa grande quantidade de dados, apesar de eles terem sido projetados para gerenciar grandes quantidades de dados, mas agora as nossas quantidades de dados ficaram uma quantidade tão grande, uma quantidade tão massiva, que esses sistemas acabam tendo problemas para gerenciar esses dados, que muitas vezes até, dependendo do caso, tem que ser gerenciados em tempo real. E uma alternativa para essas quantidades grandes, enormes de dados, tem sido sistemas de bancos de dados no SQL, que ela vem do termo inglês, né? Não apenas SQL. Esse termo aqui, essa designação, ela é até um pouco, leva até um erro de pensamento, de pensar que não usar SQL, né? Que seria até talvez uma coisa contrária ao SQL. Mas no SQL ele não tem sido utilizado na prática dessa forma. Ela tem sido utilizado, esse termo, para representar sistemas de banco de dados que não são relacionais, obviamente, que tem ausência de esquema ou até um esquema mais flexível do que o que é utilizado nos bancos de dados relacionais. Esses sistemas eles possuem uma escalabilidade horizontal muito grande e fácil de operar e suportam a fragmentação e replicação também. E, além disso, elas têm uma certa tolerância à inconsistência, diferentemente dos bancos de dados relacionais que tentam ser sempre consistentes. Aqui são muitas informações, eu não vou explicar de uma por uma, só estou citando, porque durante o decorrer do curso a gente vai ver cada uma
desses conceitos de forma bem mais detalhada. Então, só uma representaçãozinha básica aqui para a gente ter uma noção do que é relacional comparado com o NoSQL, né? Então, a gente tem aqui o nosso sistema relacional, nosso sistema empresarial, que é onde nós guardamos em forma de tabelas, que ele também pode ser expresso de uma forma analítica, que onde os dados históricos, como por exemplo dados históricos de vendas de uma empresa, são armazenados em forma analítica para que esses dados sejam analisados. Então aqui eu guardo os dados de informações do dia a dia e aqui eu analiso eles para uma tomada de decisão, né? Por exemplo, eu quero saber o, a venda de um determinado produto no ano passado, então eu posso usar isso aqui de uma forma analítica, né? Então eles são dados separados, apesar de terem as mesmas informações, eles são dados separados, né? E comumente isso aqui é utilizado para sistemas web, sistemas empresariais, sistemas móveis, os nossos data marts, que são uma espécie de representação de data warehouse, então é o que é feito comumente. Já os bancos de dados na SQL, a gente tem essas 4 tipos de famílias que são representações de armazenamento. Então nós temos o banco de dados colunar, o banco de dados em forma de grafos, em forma de documentos e o chave-valor. E além de poder servir para esses tipos aqui de informações que são armazenados em banco de dados relacionais, eles também são utilizados para outros sistemas mais contemporâneos, mais modernos, que precisam de dados, de analisar uma quantidade grande de dados e até às vezes em tempo real, como jogos online, os nossos redes sociais, IoT e por aí vai. Mas, para finalizar, eu queria só que a gente tivesse um pouco de cuidado, tá bom? Quando a gente for pensar em NoSQL. O NoSQL, diferentemente do que muitas pessoas pensavam antigamente, ela não veio para substituir os bancos de dados relacionais, porque esses sistemas ainda eles são uma ferramenta bastante poderosa e confiável, que já é utilizada por algumas dezenas de anos e vai continuar sendo utilizada ainda por algumas dezenas de anos. O negócio é que no SQL acabou se mostrando como uma solução mais eficiente para casos onde é necessário uma análise de dados de uma quantidade massiva de dados, uma quantidade realmente tão grande que os bancos de dados relacionais não conseguem gerenciar de uma forma tão fácil. E, por outro lado, o que a gente vê hoje em dia é que os nossos sistemas contemporâneos têm utilizado uma persistência poliglota, ou seja, eles utilizam mais de um banco de dados, de mais de um tipo de banco de dados. Então, você vai ver comumente nos sistemas atuais, sistemas que têm alguns tipos de banco de dados relacionais e alguns tipos de banco de dados no SQL, com as aplicações comunicando, fazendo esses sistemas de banco de dados se comunicar entre si. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Obrigado por terem assistido e espero vocês na próxima.